A Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda projeta inflação de 3,5% ao fim deste ano, que está dentro do intervalo de tolerância da meta estipulada para 2024, que é de 3%, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O boletim macrofiscal divulgado nesta quinta-feira também manteve a projeção do PIB em 2,2%. Por outro lado, o agronegócio, um dos responsáveis pelo crescimento acima das expectativas de mercado em 2023, deve cair 1,3%. As projeções para a agropecuária refletem principalmente as preocupações com a safra deste ano. Seguimos falando de economia porque em uma semana marcada pela super quarta, com as decisões de política monetária do Brasil e nos Estados Unidos, o destaque de hoje fica por conta do relatório de receitas e despesas divulgado pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O documento divulgado nesta manhã confirmou a expectativa de corte de quase 3 bilhões de reais em gastos de custeio e investimentos. O bloqueio de recursos vai impactar diferentes áreas do governo e visa equilibrar as contas públicas. Quem detalha melhor essa divulgação é o editor do BDM, o Thiago Abeste. Boa tarde, Thiago. Bem-vindo aqui mais uma vez. Como é que o mercado recebeu essa notícia? Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Mercado e Companhia. Priscila, o mercado viu que não é uma situação ainda confortável, né? Tem um déficit de 9,3 bilhões de reais, mas que é uma situação que está sob controle. A gente preparou um gráfico aqui para mostrar esses principais números que foram destacados hoje. Então, o planejamento anunciou esse bloqueio de 2,9 bilhões diante de um déficit de 9,3 bilhões de reais. Por que o governo está fazendo esse bloqueio? Justamente para conseguir atingir a meta de déficit zero e também para cumprir o arcabouço fiscal, né? Que é aquela lei que limita os gastos do endividamento público. Só que a gente tem que entender o seguinte, Pri, esse déficit zero, ele pode chegar pelo arcabouço a 0,25% do PIB. Então, na verdade, 0,25% do PIB dá mais ou menos 28 bilhões. Se o governo está com um déficit de 9,3, ele está dentro ainda desse intervalo. Então, por isso que o mercado considera que a situação, claro, não é boa, sempre tendo um déficit nunca é o ideal, mas que está dentro de uma situação mais confortável. O ministro Fernando Haddad, inclusive, estava falando agora há pouquinho sobre esses resultados. O ministro Fernando Haddad da Fazenda avaliou que o primeiro bimestre foi bom em relação aos números, que precisa acompanhar agora, né, durante o ano, que esse bloqueio ele destacou que não é um corte de gasto, porque isso já é previsto dentro do arcabouço fiscal, né? Então não é um corte de gasto, é um bloqueio até que a situação consiga ficar mais estabilizada. O ministro também disse que esse déficit zero depende, claro, de um crescimento econômico, e aí ele fala sobre o nosso próximo assunto, que é a questão dos juros, né? O ministro avaliou que essa possibilidade que o Fed, né, o Banco Central Americano, realmente faça os 3 cortes que estão previstos esse ano, possam ajudar a Selic, né? Porque nessa semana a gente teve aí, né, Pri, a super quarta. Sim. E aí a gente teve o que aconteceu? O Copom manteve, fez o corte, né, de 0,5% como estava previsto, foi para 10,75% a nossa taxa básica da economia, que é a menor desde fevereiro de 2022, foi a 6ª redução seguida. Mas no comunicado tem uma mudança lá no plural, né? Porque tinha uma previsão de que nas próximas reuniões poderia haver o corte. E agora o Banco Central está falando na próxima reunião, quer dizer, só em maio. Ficou um alerta aí de que deva ser só mais meio ponto de corte na próxima reunião em maio e que depois a gente não vai ver isso nas próximas reuniões. E aí vai frustrando aquela expectativa de que a gente chegue no fim do ano com uma Selic de um dígito só, abaixo dos 10%. Ou seja, a gente vai ter que esperar agora essa próxima reunião para ver se só vamos ter esse resultado realmente em maio, né? Tanto do Copom, também como a próxima reunião do Federal Reserve. Exato. O Federal Reserve tem a perspectiva, né, de que haja os 3 cortes ainda esse ano, e aí é por isso que o Fernando Haddad fala, né? De repente, essa decisão do Fed de manter os cortes possa ser que influencie também na Selic, porque o Banco Central também falou
em incertezas tanto na economia doméstica aqui no Brasil, que seria essa questão fiscal, quanto na economia global, no exterior. E aí pode ser que melhorando a questão fora do Brasil, também se influencie essa decisão do nosso Copom aqui de fazer mais cortes até o final do ano. Tá certo. Olha, Thiago, sempre um prazer receber você aqui com o seu quadro na sexta-feira, um dia bem especial, na verdade. E a gente te espera aí semana que vem, então, excelente fim de semana. Tá combinado. E para quem quiser mais informações, bomdiamercado.com.br, nosso site completinho com tudo que sai de mais novo e quentinho lá na economia. Pri, bom final de semana. É só acessar lá, tá certinho.